Olá, meu nome é Lucas Evangelista, sou aluno da matéria de projetos de bancos de dados do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Tocantins. E agora irei apresentar meu relatório técnico do Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Banco Central Tocantins, do Banco Central do Brasil. Essa atividade é uma continuação do trabalho uma outra apresentação e nesse caso agora nós iremos fazer a análise do plano de gestão, em específico do plano de gestão de riscos do Banco Central. Aí aqui nós temos a introdução. Na introdução é mais uma apresentação básica e aqui na introdução eu tento fazer uma contextualização do tipo de atividade que o Banco Central realiza e da importância dessas atividades, e da sensibilidade dessas atividades a qualquer queda, eventual queda ou falha nos programas ou mesmo no hardware ou software deles. É mais ou menos essa ideia que é construída aqui e, de certa forma, justificando a importância de um plano de gestão de riscos. E agora aqui nós vamos passar para o plano de gestão de risco. Essa aqui é a parte que foi colhida do próprio PEDICT e informando como funciona o plano de gestão de risco de tecnologia deles. O plano de gestão de risco do Bacen ele é baseado na política de gestão de risco deles, que não é totalmente diferente, mas ela molda como o plano de gestão de risco é realizado. Também dentro do tópico de plano de gestão de risco localizado no plano diretor, eles põem em evidência alguns dos riscos mais impactantes que podem acontecer pela duração do plano diretor. O primeiro deles diz respeito ao orçamento disponível, o segundo deles diz respeito à capacidade de trabalho disponível, muitas vezes por causa de... O orçamento diz respeito a possíveis cortes no orçamento deles, ainda que eles sejam uma instituição autônoma, eles ainda são dependentes de recursos estatais. E a segunda questão de capacidade de trabalho disponível diz respeito a contratos de servidores como a duração do PDTI é longa, em algum momento esses contratos de serviços podem necessitar de renovação. E se não puder ser realizada a renovação desses contratos, eles irão perder pessoal, possivelmente não poderiam entregar tudo que foi prometido. E o último risco diz respeito à capacidade de modernização de sistemas, que é um dos objetivos estratégicos estipulados por ele, que diz respeito que é a falta de pessoal capacitado na linguagem que eles utilizam, na linguagem de sistemas que eles atualmente utilizam. Então, eles não estão conseguindo encontrar pessoal capacitado para que eles possam, literalmente, mudar e sair dela, modernizar os sistemas. O que é uma questão meio irônica até. Você precisa de pessoal capacitado para não precisar mais deles. Ruim. Depois disso, nós partimos para a política de gestão de risco, que é o que gere como funciona a política de gestão de risco o plano de gestão de risco do TIC. A política de gestão de risco do PCB é baseada numa ideia de gestão integrada de risco, ou seja, o risco não é tratado isolado de departamento para departamento, mas é considerado como um risco geral de toda a atividade da instituição. Em vez de falar de todo o processo, toda a estrutura, eu vou focar mais como é realizada essa gestão de risco. O processo de gestão de risco do PCB passa por uma série de etapas. A primeira dessas etapas é a contextualização do risco, a identificação do risco, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação do risco. Durante a contextualização e identificação, culminam a classificação do risco, a classificação do risco em riscos financeiros ou riscos organizacionais. A maioria dos riscos de TI estão aqui. Nesse caso, uma queda de servidor ele pode apresentar riscos organizacionais, mas ele também pode apresentar riscos financeiros. Análise e avaliação revelam a relação de impacto e probabilidade na matriz de risco. No tratamento são estabelecidas medidas de mitigação de risco. No monitoramento é averiguado se os resultados das medidas adotadas estão de acordo com o planejado. E, por último, na comunicação são elaborados relatórios que permitem a divulgação das informações adquiridas.
Outro aspecto da gestão de riscos é a utilização de experiências passadas para melhor identificação e tratamento de eventos futuros. Então, é interessante que eles informam isso, que eles têm um banco de dados praticamente todo estruturado para o colhimento de informações sobre eventos passados de risco. Então, toda vez que uma coisa acontecer de errado lá, eles adaptam o porquê que aconteceu, como que eles trataram, e conforme esses eventos vão acontecendo, eles vão povoando esse banco de dados, eles vão analisando esses dados e criando novas soluções para eventos futuros, para melhor identificar, melhor resolver. Bem interessante. Esse aqui é um exemplo da matriz de risco que eles utilizam, conforme o impacto do risco e a probabilidade do risco. Se o risco não é muito provável de acontecer, mas tem alto impacto, vai tudo depender. Tudo depende de onde o risco se localiza dentro da matriz. E a minha conclusão desse modelo é que achei bem interessante, porque em alguns outros documentos a gestão de risco é realmente separada. O departamento de informática faz a gestão de risco deles, dos problemas deles. Nesse caso, o departamento de informática é um departamento dentro de toda a instituição, e as ações deles afetam os demais departamentos, e, portanto, um risco do departamento de informática é um risco da instituição toda. Então, ele não é tratado de forma isolada, mas como algo que afeta todo o sistema, toda a governança interna deles. É bem interessante e faz muito sentido, ainda mais dos efeitos que acontecem de qualquer decisão dentro do Banco Central. Aqui nós temos as referências bibliográficas, que eu utilizei o PDTI, justamente o documento que faz referência à política de gestão integrada do Banco do Brasil. Essa foi a apresentação e muito obrigado.